cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Que diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, Apocalipse, capítulo 21, verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Quando uma pessoa que não é crente, a pessoa vai na igreja, né? Geralmente no final da reunião, depois que já foi cantado os hinos, já foi pregada a palavra de Deus, o pregador faz o apelo, né? Perguntando quem quer aceitar a Jesus Cristo. E quando alguma pessoa levanta a mão, o pregador chama a pessoa lá diante da igreja, lá na frente, diante de toda a igreja, e diz para a pessoa, né, repetir, né, aquelas palavras que diz, né, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Escreve, Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida. E aí, né, o pregador, né, já escreve o nome da pessoa ali no livro, na lista, né, de pessoas que aceitaram a Jesus Cristo. Essa pessoa vai ficar um tempo aprendendo a palavra de Deus, né? E aí, quando a pessoa ela aprendeu já a palavra de Deus, o que é servir a Deus, né? Essa pessoa, né, o pregador ou o pastor pergunta para a pessoa se a pessoa concorda em obedecer a palavra de Deus. A pessoa fala que sim. Então já é marcado o batismo para essa pessoa. Aí essa pessoa é levada até um rio, né, e é batizada em nome do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus, né? E aí essa pessoa é considerada um crente, né? Mas será que essa pessoa está salva? Será que depois que essa pessoa falou aquela frase, pedindo para que Jesus escrevesse o nome dela no livro da vida, depois que aquela pessoa concordou, né, que a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, depois que aquela pessoa concordou em obedecer os mandamentos de Deus, depois que aquela pessoa foi batizada, será que essa pessoa já está salva? Aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 27, está dizendo que aquelas pessoas que falam mentira,
aquela pessoa que comete abominação, aquela pessoa que faz coisas que contaminam. Essa pessoa não vai entrar no reino dos céus, não vai entrar no reino de Deus. Hoje, com o tempo da internet, está aparecendo muitos casos, está aparecendo muitos vídeos de pessoas que se dizem crentes, até pregadores, pessoas que se dizem pregadores da palavra de Deus, pessoas batizadas, falando mentira, em adultério, roubando, matando, destruindo, né? Falando mentira, né? Mas essas pessoas estão batizadas, o nome delas está escrito no livro de registro de membros de uma igreja. Muitas vezes essa pessoa até tem uma foto do dia que ela batizou, ou tem um vídeo do dia que ela batizou. Mas será que essa pessoa está salva? Aqui está dizendo que lá no céu, lá na Nova Jerusalém, a cidade preparada por Deus para os salvos, lá não vai entrar pessoas que praticam o mal, pessoas que praticam a mentira, pessoas que praticam a prostituição, o roubo, o adultério, o engano. Mas quando essa pessoa ela aceitou Jesus, ela não pediu para que Jesus escrevesse o nome dela no livro da vida? Só que Jesus, Ele não vai escrever o nosso nome no livro da vida só porque a gente pediu. Ele vai escrever o nome no livro da vida daquelas pessoas. Deus vai escrever o nome daquelas pessoas que são fiéis a Ele, aquelas pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, aquelas pessoas que não falam mentira, aquelas pessoas que não praticam adultério, aquelas pessoas que não praticam roubo, aquelas pessoas que não matam, não roubam, não destroem. Essas pessoas terão o nome escrito no livro da vida. Não é aquela pessoa que pediu para Jesus escrever o nome dela no livro da vida, mas só vai entrar na Nova Jerusalém aquela pessoa que o nome dela estiver escrito no livro da vida. Só que Deus, Ele não vai escrever o nome de ladrão, de pessoas que praticam a prostituição. Deus não vai escrever o nome de mentiroso no livro da vida, não. Deus vai escrever o nome no livro da vida de pessoas que falam a verdade, de pessoas que usam roupas que agradam a Deus, pessoas que não usam roupas que causam escândalos, né? Que causam comentários, né? Maldosos, né? Deus vai escrever no livro da vida o nome daquelas pessoas que fazem o bem, aquelas pessoas que estão sempre em comunhão com Deus, na oração, no jejum, aquelas pessoas que leem a Bíblia e fazem o que está escrito aqui na Bíblia que é para fazer. Essas pessoas terão o nome escrito no livro da vida. Aqui, na primeira carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, a partir do verso 20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso,
Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então aquela pessoa que fala mentira, ela não ama a Deus. Aquela pessoa que pratica o mal contra outra pessoa, ela não ama a Deus. Então, se uma pessoa ela não ama o irmão que está vendo, ela não pode amar a Deus que ela não vê. Porque o mandamento de Deus, o que é? É amar o próximo. E amar o próximo não é só ajudar o próximo quando o próximo está precisando, quando o próximo está em dificuldade. Amar o próximo é não roubar o próximo, não falar mentira para o próximo, não inventar mentira sobre a vida do próximo, né? Isso também é amar o próximo. E aqui a palavra de Deus diz que aquela pessoa que aborrece a seu irmão é mentiroso, né? E o que é aborrecer? Quando alguém inventa uma mentira contra nós, alguém fala que a gente fez alguma coisa que a gente não fez, a gente fica aborrecido. Quando alguém faz o mal para a gente fica aborrecido. Então, aquela pessoa que aborrece o seu irmão, aquela pessoa que causa tristeza ao seu irmão, aquela pessoa que faz as outras pessoas ficarem tristes, aquela pessoa que fala palavras que deixam os outros tristes, essas pessoas, se elas falarem que elas amam a Deus, elas estão mentindo, né? E a palavra de Deus diz que os mentirosos também não entrarão no reino de Deus. Hoje tem muitas pessoas que querem ir para o céu. Tem muitas pessoas que querem ser salvas. Mas por que essas pessoas querem ser salvas? Porque elas amam a Deus? Não. Elas querem ser salvas porque a palavra de Deus ela diz que lá no céu não vai ter mais doença. Tem gente que pensa que lá no céu a pessoa não vai precisar levantar de manhã, de madrugada para ir trabalhar. A pessoa pensa, né, que lá no, ela acredita, né, que lá no céu ela vai ter uma vida melhor do que ela tem aqui na terra. Mas ela não ama a Deus, ela não quer ir para o céu porque ela ama a Deus. Ela quer ir para o céu porque ela não quer sofrer mais. Mas a palavra de Deus nos diz que só vai ser salvo aquela pessoa que ama a Deus. E aqui, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 20: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Né? Como que uma pessoa que fala mentira ama a Deus? Muitas vezes a pessoa está com um adesivo colado no carro dizendo eu amo a Deus. Muitas vezes a pessoa sai na rua com uma roupa, está escrito na roupa da pessoa eu amo a Deus. Muitas vezes a pessoa está com um boné dizendo eu amo a Deus. Muitas vezes a pessoa está com um anel dizendo eu amo a Deus. Mas isso aí não adianta nada se a pessoa pratica o mal contra o próximo, se a pessoa aborrece o próximo, se a pessoa faz o mal para as outras pessoas. Isso aí não adianta nada. Não adianta nada também a pessoa querer ir para o céu para não sofrer mais, né? Só que a pessoa não ama a Deus, né? E aqui, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 21: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão.
E aqui, em Apocalipse capítulo 21, verso 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pregador, pastor, presbítero, obreiro, não pode escrever o nome de ninguém no livro da vida, porque o livro da vida não está em nenhuma igreja, em nenhum ministério. O livro da vida está lá no céu com Deus. Então não adianta a pessoa falar, olha, eu tenho muitos anos de crente, mas se a pessoa não ama Deus, o nome dela não vai ser escrito no livro da vida. O nome dessa pessoa vai ser escrito no livro de registros de membro, de uma igreja, de um ministério, mas não vai ser escrito no livro da vida, porque só vai ter o nome escrito no livro da vida aquela pessoa que ama a Deus, E aqui nós já aprendemos que aquela pessoa que não ama o próximo, ela também não ama a Deus, Então, aquele crente que fala mentira, aquele crente que rouba, aquele crente que deseja o mal para os outros, aquele crente que deseja a morte dos outros, aquele crente que deseja que as outras pessoas fiquem doentes. Então, esses crentes, eles não vão entrar no reino dos céus, no reino de Deus, porque eles não amam o próximo. Então, aqui nós aprendemos aqui que quem não ama o próximo não ama a Deus, E não entrará nela coisa alguma que contamina e cometa abominação e mentira. Quantos crentes que gostam de arrumar confusão? Quantos crentes que gostam de entrar no meio de uma briga? Quantos crentes que quando tem alguém contando piada, ele vai lá também contar piada? Quantos crentes que gostam, que quando tem alguém falando mal da vida dos outros, ou falando mentira da vida dos outros, aquele crente entra no meio para falar também, Então esses crentes, eles não vão ser salvos, Eles podem estar batizados, eles podem estar com o nome escrito no livro de registro da igreja, eles podem ter cargo na igreja, eles podem ser crente de monte, eles podem ser profeta na igreja, eles podem ser músicos na igreja, mas lá no céu não vai entrar. Muitas vezes a pessoa está feliz, olha, eu estou feliz porque eu sou um pregador, olha, eu estou feliz porque eu sou um músico na igreja, olha, eu estou feliz porque eu sou um profeta na igreja, eu estou feliz porque eu tenho o dom da revelação, eu revelo a vida das pessoas, Mas Jesus, ele disse uma vez para os discípulos dele, olha, não fica feliz porque vocês expulsam demônios, não fica feliz porque vocês em meu nome curam os doentes, ressuscitam os mortos. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, porque hoje tem muito profeta, tem muito crente que ora por revelação, tem muito crente que ora e as pessoas são curadas, tem muito crente que prega, mas não vai entrar no reino de Deus, não vai ser salvo. Judas Iscariotes era um pregador da palavra de Deus. Judas Iscariotes era um homem que Jesus deu para ele poder, para ele expulsar demônios, para ele curar os doentes, para ele ressuscitar mortos. Mas Judas Iscariotes não foi salvo. Então tem gente que pensa que só porque passa a noite no monte orando, ele está salvo. Mas se o crente passar a noite inteira no monte orando, e depois de manhã, quando ele descer do monte, começar a falar mentira, começar a inventar mentira da vida dos outros, começar a matar, roubar e a destruir, aquela oração do monte não vai adiantar nada.
Aquela oração que ele fez no monte não vai salvar ele. Aqueles milagres que ele opera dentro da igreja não vai salvar ele. Aquelas revelações que ele passa não vai salvar ele. Aquelas profecias que ele profetiza não vão salvar ele. Porque o que vai salvar o crente é obedecer a palavra de Deus, é procurar ser fiel a Deus, é procurar falar a verdade, é procurar trabalhar honestamente. Ao invés de falar mal de uma pessoa, ore por ela. Ao invés de falar mal da vida de uma pessoa, ore por essa pessoa. Ao invés de ficar orando para Jesus colocar doença nos outros, prega o evangelho para aquela pessoa. Porque quando Jesus ele foi crucificado, qual foi a oração que Jesus fez na cruz? Jesus orou para Deus colocar doença naquelas pessoas que colocaram ele na cruz? Não. Jesus orou assim: meu Pai, Senhor Deus que está nos céus, perdoa essas pessoas que fizeram isso comigo, porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou para aquelas pessoas que não gostavam dele. Então, hoje tem muitas pessoas que gostam de imitar o pregador, o pastor, o presbítero da igreja, mas não imita Jesus, né? Porque Jesus ele orava, né, para que Deus perdoasse as pessoas que não gostavam dele, as pessoas que maltratavam ele, né? E Jesus pregava o evangelho para aquelas pessoas também que odiavam ele, né? Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, né? Deus, ele não vai levar a gente para o céu só porque a gente pediu para ele escrever o nosso nome no livro da vida, né? Deus não vai escrever o nosso nome no livro da vida só porque a gente pediu. Não. Deus ele só vai escrever o nome no livro da vida daquelas pessoas que procuram ser fiel a ele, daquelas pessoas que leem a Bíblia e fazem o que Deus deixou escrito na Bíblia para a gente fazer, né? Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus pela palavra revelada para nós. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação revelada para nós, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O teu Filho Jesus Cristo trouxe aqui na terra a tua palavra de salvação para nos ensinar, Senhor, para que também a gente, fazendo o que Jesus Cristo nos ensinou a fazer, sejamos salvos. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as orações que fazemos a Ti. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor, às orações que fazemos. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor nos ama, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está vendo esse vídeo e suas famílias. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.